muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, para seu rádio, seu YouTube, seu Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo desta internet. Galera, estou aqui com ele pela próxima hora, que a gente já está combinando um tempo, uma hora dá certo esses encontros aqui. Uma hora o artista vem e dá tudo certo, e hoje a gente vai vasculhar a obra, a vida, as fofocas, aquelas, né? Meteu um Léo Dias no meio do rolê. Ganga, obrigada, tudo bem? Eu que agradeço, tudo bem. Obrigada demais, você tá aqui. Deu certo agora Deu a gente certo. se encontrar. Poxa, tantos desencontros nessa vida artística, as agendas. Mas legal você ter vindo, obrigado mesmo. E vamos conhecer um pouquinho do seu trabalho, muito do seu trabalho. Primeiro eu quero saber, aonde começa a tua relação com arte? Eu pergunto isso porque, na minha época, adoro falar na minha época aqui, ouvir música era um lugar coletivo, né? Em casa, primeiro que acordava, ligava o rádio e as referências que vinham ali nos anos 80, 90, era tudo que tocava numa FM, tudo que estava num programa de televisão. Então, Sim. aquele repertório que vai de música clássica à raça negra, né? Sim. Tem um pouco de tudo. É. Como começa a tua história com música? Começa em casa mesmo com o meu pai, né, que sempre tocou, que sempre... mas num ramo de samba e tal. Aham. E aí eu fui pegando esse gosto já desde pequeno, ele sempre foi incentivando. Teu pai tocava o quê? Tocava muita percussão, assim, em geral, né? Legal. Pandeiro, rebolo, tantã, surdo. E daí ele comprou um teclado pra mim, eu tinha uns 6 anos, acho. E daquelas 7 notinhas, né, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí foi... Eu achei genial, assim, que ele me ensinou uma música que era 7 notas, né? Que era do Ré, Mi, Fá, 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 do Ré, Ré. E para uma criança, muito divertido, muito... E assim, ele já me deu, tipo... Já me deu tudo ali, né? Ele me deu as 7 notas, ele já abriu minha mente e dali eu fui... Mas muito no processo autodidata mesmo. E daí depois que eu fui aprimorando e tal. O dedo funcionou nessas notinhas, assim, funcionou. muito treino. Eu pergunto porque, né, meu baixo olhou pra mim, eu olhei pra ele e decidimos que seríamos bons amigos, mas há uma certa distância saudável para os ouvidos da população, né? Mas aí ali no tecladinho já despertou teu interesse por música ali. Sim, já assisti ele tocando, já Ele tinha banda? assim, tinha um grupo de samba, tocava muito na praia, no litoral. Eu não lembro, eu nunca parei pra conversar muito bem isso com ele. Eu não lembro qual lugar. Eu acho que é a região de Santos. Assim, tem uma recordação bastante de Santos e outros lugares assim que rolava também. Mas eu era muito pequeno, assim, então... Aí depois, com a vida, ele foi deixando um pouco a música, né? Os filhos e tal, a vida de artista meio complicada, ainda mais naquela época. Acaba virando hobby, né? E foi ficando mais pro filho, né? Ele foi percebendo isso depois, assim, que o filho tava trilhando o mesmo caminho. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã. E ela não se aventurou nas artes? Não, ela foi ela é a irmã que deu certo. Assim. Ah, entendi, né? Você é artista, mas trabalha com o quê? Sou contador, né? Tipo, e a irmã que deu certo tem uma profissão... Graças a Deus, assim, consegui levar mesmo, ter uma vida de artista e tal. Infelizmente, meu pai não rolou, assim, né? Acho que na época dele. Mas pra mim, e devo muito isso a ele, né? Comecei desde pequeno, assim, oportunidade que ele não teve, né? Ele começou mais velho e tal. A minha irmã fez direito e tá certinha, né? Fez direito. Eu também fiz e ó, deu tudo certo na minha vida. Mas eu sou muito feliz mesmo, assim, muito... A gente brinca bastante com isso, né? Mas hoje em dia, assim, tipo... viver de arte era uma coisa muito, muito mais difícil antigamente, muito né? Distante, muito distante, né? Hoje... Com a internet, com tudo, né? Com a autonomia que um artista pode ter sobre a sua carreira, eu acho que essas coisas são facilitadores, assim, né? Porque antes as bandas, os grupos esperavam ser descobertos e a única possibilidade era ser descoberto por uma gravadora. Sim. E gravar um disco. Hoje não tinha aquela independência do artista gravar do próprio quarto, montar um home studio, né? Por mais simples que seja, hoje é possível gravar, né? Até gravar do celular. Antigamente você precisava de
num radinho, assim, exatamente, pra gravar alguma coisa, né? Isso faz muito parte da minha vida, assim, né? Porque eu lembro que vendia nas bancas, né? As fitas virgens que falava. Sim. E dali que eu ia tirando o repertório e aprendendo as músicas, né? Então eu era um grande ouvinte das rádios, né? Então eu tocava escutando, de tudo, né? Ia tocando as rádios, ia tocando aquelas músicas que iam lançando e você ficava naquela ansiedade de ouvir a música, né? E tudo isso você acompanhava no teclado, sempre no teclado. Aí já era na guitarra e violão. Aí eu já tinha migra? Eu já tinha para uns 8 para 9 anos, assim, já tava. Nossa, novinho de tudo ali. Eu nunca me vi assim, não lembro da minha vida muito antes de instrumentos musicais e assim, sempre foi a minha diversão, assim. E é o que eu acredito, assim, a música ela tá nesse lugar, né, na nossa vida, né? De transformação. É algo leve, algo natural, muitas vezes, assim, né? Não é algo forçado, né? Aí depois você vai se profissionalizar, vai estudar, né? Mas, tipo, pra mim, assim, e eu também sou arte educador e eu levo isso para o meu processo de trabalho, assim, né? Sim. Que isso tenha que estar nesse lugar, assim, de diversão pra e de missão, né? E de missão, porque não basta ser artista, tem que ser professor, tem que ser arte educador, entendeu? Que é um compêndio das profissões mais lindas e que deveriam ser mais valorizadas, e não é muito assim que funciona neste BR, né? Nanga, você lembra da tua primeira banda, assim? Você teve essa coisa adolescente, de montar a banda na escola, ou com a galera da rua, do bairro? Me conta quando sai de casa... E aí forma uma banda, que era? Era pela minha faixa etária, assim, era muita época do grunge, né? Do Nirvana, do Alice in Chains, do Stone Temple Pilots e por aí vai, Pearl Jam. E eu lembro que tinha aqui na cidade de Jundiaí um local que chamava Quadrinhos. Sim, fui muito na Quadrinhos. Aí ali eu ia acompanhado, inclusive, do meu pai, porque eu era de menor e eu não poderia estar tocando. Então meu pai me levava e eu tô junto e trocava uma ideia. Acho que, se eu não me engano, é que faz tanto tempo, acho que era o Bonfá. É um grande artista também, escultor, né? E ele que administrava ali o espaço. Ele falou, você vai ter que vir com seu pai. Eu falei, tá muito na Quadrinhos, vi várias bandas assim, teve uma cena que vinha a banda de Goiás, Coelho Limão, Fish também movimentando sempre a cena. Eu lembro do Cólera, eu lembro de... Nossa, Cólera. Inclusive, a gente gravou o Show Livre, eu reencontrei o Clemente depois. Que legal. Que ele já tocava... E era um espaço muito legal que trazia essas bandas pra cá, né? Sim. Essas bandas mais do movimento. Sim. Você foi parar mais nesse movimento punk, hardcore. Porque a Quadrinhos era mais isso, né? Que rolava. Eu não lembro de ter metal. A gente era das poucas bandas grunge, assim, que tocava lá. Assim. Eu lembro que a gente era até um diferencial porque não tinha muito. Assim. Então, tipo, a gente fazia uma onda de Nirvana e tal. E era um trio, Power Trio, né? O famoso Power Trio. Como chamava? Chamava Banda School. era School, né? Quem que era? Era você? Quem era o Vitão, hoje ele é tatuador, artista da cidade também. O Mendes? Não. Isso. Mendes 13. É o arroba Mendes 13. A pessoa lembra das pessoas pelo arroba, entendeu? Então, eu já me perco nos arroba. Assim, já... Mas, tipo, era o Vitão e era o Marquinho na batera. A bateria, assim, foi variando. Passou vários músicos. Que Marquinhos da batera? Que Marquinhos? Quer saber quem que são as Então, o Marquinhos eu perdi contato. Acho que ele não mora mais na cidade. Não sei se ele ainda tá no ramo artístico. É que eu conheço um Marquinhos batera que pegou uma onda mais... Psychobilly, Rockabilly. Sim. E tá nas bateras aí, nas bandas da também. cidade. Os bons do rolê no Libully. Nossa, saudade do Libully. Vinhedo. A galera que acho que a gente é mais ou menos da mesma idade, né? Quantos anos você tá? Eu tenho 35. Nossa, eu sou muito mais velha que ele.
Eu estou com 42, mas a gente é mais ou menos da mesma idade. E você que tá aí do outro lado, problema seu se você não acha. É porque, às vezes, o rolê geracional, ele dá uma diferença. Um gap de 5, 6 anos já dá uma diferença muito grande de turma, de galera, né? Então, acho que a gente talvez... Anda junto, se, né, acaba se cruzando, mas na Quadrinhos, realmente, eu era um pouco mais velha que a maioria das pessoas que iam lá. Minha mãe não precisava ir comigo na época. Eu sofria que eu não podia entrar no bilé. Eu não podia colar muito no bilé. Eu ficava no bilé ali na esquina, ali na frente e tal. Mas grande Vila Ramos. Quando eu pude entrar, nossa, eu falei, ai meu Deus do céu. Quando eu pude entrar, o bilé virou o quê? Uma igreja. Que pra mim já era, né? Porque era num lugar... Os meus primos, assim, mais velhos que colavam, né? E eu fugia, escapava e o que você tá fazendo aqui, né? Tipo... O Vilela fala que devia ser tombado como um centro cultural, né? Porque teve alguns espaços na cidade que possibilitaram que as bandas existissem, né? Sim. Porque tem as baladas, né? Porque eu lembro que muita banda se formou dentro do Café Tequila, por exemplo. Mas tinha outros espaços, como o Bilé, que era mais democrático, tinha mais possibilidades de sonoridade também, né, lá dentro. E acho que o fato do Quadrinhos existir, do Bilé existir, de outros bares, né, aquele do Secap também. Ah, esqueci o nome. Como chama, Juju? Você lembra? Gastaldo. Bar do Gastaldo, esses espaços... Tinha o Bar do Lado, né? Bar do Lado, faz com que as bandas existam, né? Toquem, tenham possibilidade de tocar, né? Então, acho que tem alguns lugares aqui que deveriam ser considerados patrimônios culturais da cidade, né? Porque trabalharam ali várias gerações. É uma pena que esse processo, ele se repete muito, né? Lugares que abrem e fecham por falta de às vezes, de incentivo. Ou por, sei lá... Ou por alvará. Exatamente. Porque a gente vê... Eu falei alvará porque eu lembrei do Raulis hoje, que tem uma luta ali para se manter aberto. Exatamente. Outros bares na cidade para se manterem estabelecidos, né? Ao passo que igrejas também têm bandas e fazem muito barulho. E aí elas... podem, né? Sim, então, exatamente. É uma discussão aí que eu acho que cabe a gente... Vem do moralismo, né? De uma política de higienizar, né? Higienizar a cidade, sem dúvida. Você padronizar mesmo e deixar tudo dentro daquele padrão, daquele... Sim. É muito triste, assim. Hoje a minha carreira ela é muito mais fora do que dentro da cidade e pra mim isso é muito triste. Eu vi no seu Insta que você toca bastante em Sampa, né? Mas calma, banda grunge, Quadrinhos, autorização pra entrar. E aí, que momento que a música fica uma parada séria na tua vida, assim? Tipo, você escrevia, você compunha já pequeno, né? Porque às vezes tem isso, né? Não, só quero tocar, enfim. Mas às vezes é inevitável e você vira quase um refém das palavras, né? Eu tenho um processo com esse lance da composição que é muito de um treino mesmo, assim, né? Artistas geralmente tem uma autocrítica muito, muito grande, assim, às vezes acaba sendo até meio... E eu escrevi muito durante essa época, mas coisas que eu vi, que hoje eu vejo olhando pra trás, que era um exercício, que era só pra mim mesmo. E como daí, uma espécie de diário, assim, de entender o que se pensava. As musiquinhas que eu fazia, assim, e daí, tipo, conforme eu fui amadurecendo, que eu comecei muito cedo, essa época de quadrinhos, eu acho que eu tinha o quê? Uns 15 anos. 28. Aquelas... Tinha uns 15 anos, assim, então era muito pra mim, assim, né? Eu achava que não era momento ainda de compartilhar isso com a banda, com o público, assim. Com a banda até compartilhava, mas com o público, mas rolava assim, uma autocrítica, assim, porque a partir do momento que você compõe e apresenta isso para uma plateia, para o mundo que seja, rola um negócio de você se expor. Sim. Você tá exposto, né? Ainda eu que sou muito autobiográfico, então, assim, tipo, nossa, é uma coisa muito de mim, assim, né? Então, pra mim era como se fosse um diário cantado, era como se fosse uma coisa, sabe, a minha história ali, né, na música, assim. E aí, com o incentivo da galera, a galera, não, meu, não dá pra ficar, não mostra mais pra gente, então, porque a gente, tipo... Se não for cantar, não for pra colocar pra jogo, então, nem mostra. Aí eu comecei, e esse é um processo, assim, de você começar muito cedo na música também, né? Eu tenho amigos que começou um pouco mais tarde e já entrou de uma outra maneira, né? Então eu tive esse processo de amadurecimento, e eu entendia muito isso mesmo, assim. Porque tem essas questões de maturidade também, né? Você, agora, visitando uma coisa que você escreveu com 15 anos, é outra relação com o mundo, né? É outra relação com o mundo. Parece, às vezes, pode parecer bobinho, pueril, mas era o mais verdadeiro que tinha no Ganga de 15 anos, né?
A gente gravou um disco, né? E esse disco tem coisa assim de várias fases da minha vida, algumas coisas que eu ainda quis manter. Com que banda você gravou? Aí a gente gravou com esse projeto Ganga, que é tá. o meu nome artístico solo, né? E aí fui conhecendo uma galera nesse percurso e tal. Quando que... A gente tá falando aqui desse processo de composição. Quando que isso vira um trampo na tua vida, assim, a música? Ela virou em algum momento um trabalho... Porque, né, brinquei aqui, é músico, mas trabalha com o quê? Porque tem um momento que você tem que fazer o corre. Não tem jeito, né? Como que você adequou isso na sua vida? Porque chega ali com 17, 18 anos, aí tem aquela cobrança, né? Colegial, escola, o que você vai ser da vida, porque você só é sujeito quando você tem uma profissão, né? Sim. Se você tem uma profissão, você é um sujeito existente, né? Se você não faz essa escolha, e aí? Tem uma cobrança, né? Como que foi esse processo? Eu brinco muito com esse lance da minha irmã, que ela fez direito. Fez assim, certinho. Né? É que eu meti o pé em tudo, assim. Eu meti o pé em tudo num sentido com menos de 18 anos eu já tinha um carro. Daí, tipo, eu falei, eu vou pra Sampa. O crime prescreveu, só quero deixar claro que tá prescrito. Eu falei, eu vou pra Sampa, eu vou fazer um financiamento de um equipamento de som, porque eu preciso. Daí eu tava entendendo assim, eu preciso de um carro. E preciso de... E foi muito na loucura, assim. Eu meti pé em escola, meti pé em tudo. E fui pra Santa Efigênia, comprei um equipamento de som. E você tinha essa noção já dos equipamentos que você queria? Você tinha essa clareza? Tinha. Falei, preciso, né, da mesa de som, né, caixas e tal, microfone. Que eu fiz uma lista de tudo que eu precisava pra minimamente ali executar. Pensei num formato de voz, violão, e também com percussão. Daí eu comprei microfones para percussão. E daí comprei, vim na loucura, assim, de táxi de São Paulo pra cá. Mó medão no táxi naquela época, de menor. Tipo, será que esse taxista vai levar mesmo para minha casa, né? Tem, tipo, 6 mil reais de equipamento no carro. Caramba. E a Santa Efigênia já fechando as portas, tipo, era umas 6 horas, eu atrás de táxi. E Santa Efigênia é tranquilo ali, aquela região, né? Suave, nem é perigoso ali, tranquilo, suave. Tranquilo. Aí fechei com um taxista, troquei uma boa ideia com ele antes. Pediu referência. Troquei uma boa ideia com ele. Ele falou assim, você mora em Jundiaí? Eu falei, moro. Ele falou, mas é perto de onde? Aí eu falei, pô, o cara tá na Santa Efigênia, ele era pernambucano, sotaque e tal. Eu falei, não acredito que esse cara conhece. Eu falei, Eloy Chaves, ele perto do aeroporto? Eu falei, não é possível. Daí eu falei, daí o cara veio, naquela época, sem GPS mesmo, mas eu também indicando e tal. E daí eu comecei a ir atrás de uns barzinhos na 9 de julho. Aí tinha uns barzinhos na 9 e tal, e eu consegui uns 2, 3 na época. Você foi vender show sozinho, cara e coragem. Todos fecharam, né? Essa é muito decorrente isso, infelizmente, aqui. Aí eu lembro que eu consegui, e um deles era o Caldeirão da 9, que depois o Luciano Huck veio, reformou. Eu lembro disso. Eu passei por toda essa... Aqui pertinho, aqui embaixo, né? O Caldeirão da 9, que eu lembro que vendia sopa, vendia caldo. Sim, era muito... Passou por aquele remake-over lá do Caldeirão do Huck. Isso, exatamente, Acho que deu azar, o Luciano Huck deu azar pro bar, né? Porque então, não funcionava. Eu não entendi nada do que aconteceu ali. O cara falou, agora vale mais, vou vender. Acho que o raciocínio dele deve ter sido. Mas foi alto. Ali eu conheci muito músico. Daí ali começou a abrir assim um leque, né, de referências musicais e tal. Ali tem uma horazinha também, né? Porque o Melody foi ali depois. Sim, né? Continuei ainda no processo no Melody. O bar foi, mas ele permaneceu no local, porque o local, gente, não é do proprietário, é dos músicos. Nossa, verdade. Melody, eu não ia lembrar disso, eu acho. E tinha um piano, né? Tinha um piano. Tinha o único bar com um piano nessa cidade. Tinha um piano que era... Que era do Fera, basicamente. Ali, né? Que era do Ferinha, basicamente. Ferinha tocava muito, né? Ferinha é um irmão. Nossa, dessa época de grunge também, eu conheço o Ferinha desde era poucas bandas que tinha de grunge. Eu lembro que era 3. Era Outline, que era do Ferinha.
Era School e uma outra que eu não me lembro o nome, mas era uma banda muito boa. Assim. E o Ferinha fazia uma onda Silverchair. Silverchair, a gente mais pra Nirvana, e a outra banda fazia tipo uns lances mais tipo Foo Fighters, era uma coisa mais assim. Tinha pra todo quanto é gosto da década de 90 ali, tipo, 2000. Jundiaí é uma escola de rock and roll, eu acho, sabe? Também acho. Acho que é uma escola e o rock and roll, assim, eu devo muito ao rock and roll, porque eu começo muito ali, assim. Nesse rock and roll mesmo de Janis, Doors, de Led, de Black Sabbath, que eu amo muito, que é os clássicos, e o que pra mim ali ainda era um pouco mais contemporâneo naquela época, que era o grunge, assim, né? O grunge, ele tinha uma questão de aceitação também, Tinha, né? total. Depois veio o New Metal, que também teve uns... Né? Gostava bastante. Aí a galera do grunge, o New Metal tá chegando aí. Mas é que vai mudando, vai reciclando, assim, né? Porque eu lembro, tinha uma onda da década de 70, tinha o rock and roll, esses clássicos que a gente escuta até hoje, dentro uma onda super progressista, assim, a Pink Floyd e tal. E aí veio o punk pra destruir essa onda de tocar infinitamente, com as notas no lugar, e o punk veio arregaçando tudo. É uma simplicidade, mas com uma riqueza, né? Tipo... E aí a gente entrou na fase hard rock, sim. Que aí veio aquela era Guns, né? Sim, os cabelos, o Rouge, não sei o quê. E aí o grunge veio, inclusive, para quebrar essa estética que tava do hard rock, né? Sim. O grunge vem de camisa de flanela, calça jeans rasgada, e é isso que a gente veio fazer aqui. Uma coisa mais... deprê, mas... Pega uma pitadinha do punk, né? Né? O grunge meio que foi isso, né? Foi juntando ali umas informações e veio... Eu lembro até de uma capa da revista Bis, se eu não me engano, na época, que falava assim, grunge, o Alice in Chains colocou o pé pra fora de Seattle e o Nirvana foi lá e arrebentou a porta. Que eu acho que o Nirvana foi o primeiro que se projetou grandemente, assim, até em festivais. Eu tenho VHS com o Kurt no Brasil, tirando o pinto pra fora na televisão, sabe, assim? Eu tenho, assim, VHS que eu consegui gravar na época. A história do Kurt aqui no Brasil foi bem louca, né? O João Gordo, que eu diga. Vai tomar o quê? Uma overdose com o João Gordo? É isso. João Gordo guarda uma... que era? Morfina, um vidrinho de morfina. Kurt, você não tá bem? João Gordo, eu não tô... Morfina, tá tranquilo. Foi o Kurt que me deu, eu vou guardar pra sempre isso. Eles contaram que um dos caras que estavam com Nirvana, eles conheceram, ou era o David Grohl, não lembro, eles conheceram em algum festival da turnê do Ratos aí pela Europa, eles conheceram o cara e o cara tava no Brasil, e vamos lá dar um salve, né? Massa. E ficaram amigo do Kurt, assim, né? É que nem tipo o Bob quando veio pro Brasil com o Chico Buarque. Jogando futebol no time do Politeama ali. Ele chamava Politeama, né? O time do Chico Buarque. E aí Bob Marley fazia parte do time, assim. Nossa, não é maravilhoso? Barato, é uma riqueza enorme, assim, né? O que Chico Buarque tem a ver com Bob Marley, né? Assim, aí você vê tudo, né? Tem tudo a ver, tem tudo a ver, né? E assim, em termos de contestação, de período histórico brasileiro, anos 80, 70, ditadura, esse lugar todo, e as pessoas se encontrando, né? Porque, assim, os continentes se unindo através da música. Isso é muito foda, né? Nossa, isso é muito foda. É o presente que a música, que a arte dá, né? Sim. É isso. É uma coisa que conforme você vai crescendo dentro disso, você vai vendo que é tão universal, né? É tão... Sim. Ela transpõe essas barreiras geográficas, barreiras de língua, né? Imagina, eu ouvia grunge, não entendia uma palavra, mas eu achava foda demais. Né? Assim, eu falava, puta, era isso mesmo que eu queria ouvir hoje, sem falar uma palavra em inglês. Acontece ainda, porque né, o tempo passa, eu ainda não aprendi inglês, mas algumas palavrinhas eu já entendo, né? Mas a música, ela transpõe essas barreiras que a gente coloca, né, de limitação, assim. E também promove umas viagens no tempo, vamos combinar, né? Sim. Você consegue transpor, imagina, você pega uma música que você ouvia na tua infância, adolescência, e você escuta a música, você remetido imediatamente para aquele teu lugar emocional ali, né? Para casa que você morava, sei lá, teu pai tá perto, tua família... Tem esse lugar de viagem de máquina do tempo que só a música consegue promover, né? Sim. Muito foda isso. Eu tenho essa memória da infância, né? Que era o Jorge Benjor, era o samba rock, eram os sambas daquela época, Fundo de Quintal, que dessa influência do meu pai, né?
E aí eu vou adolescendo e vou entrando nessa onda do rock and roll dele. Nossa, o menino virou roqueiro. Perdi meu filho para o rock. Menino virou roqueiro. Comprando a guitarra, né? E tipo, é isso, vai fazer um som. E depois isso volta com o tempo, né? Sim. E eu vou... Mas você teve esse momento de negar, assim, o que os seus pais ouviam, o que seu pai ouvia, assim? Não de negar, de falar, tá, eu sou roqueiro, e aí você escuta Cartola ali sozinha no seu quarto, mas não partilha isso com a galera que você andava na rua, assim. Sabe essa questão de buscar a identidade? Quem eu sou fora dos meus pais, da minha casa, né? O rock and roll ele veio pra balançar um pouco isso, mas acho que as coisas caminharam de uma forma muito natural, assim, porque eu tive referências de pessoas mais velhas, eu sempre andei com pessoas mais velhas, assim, meus primos e tal, e era muito livre, assim, você escutar todo tipo de som, né? E na mesma época você tem o cenário também brasileiro de Planet Hemp. Sim, o Chico Science, Raimundos. Você tem um cenário brasileiro que ele te coloca, né? Ele te traz pra dentro, né? Ele, sem fechar a janela, né? Sem deixar de ver o que vem de fora, sem deixar de ver a música internacional, mas ele te traz pra dentro pra também ver, que nem o Chico Science, o Maracatu, né? Cara, eu acho que a MTV foi uma das grandes responsáveis por essa popularização, capilarização mesmo da música que a gente entende enquanto regional, né? Porque o Chico Science estava lá no Nordeste do país, tinha bandas do Sul, tinha bandas de tudo quanto é canto, e a MTV fez esse serviço social à música brasileira, né? Os meninos estavam em Brasília, né? Raimundos e tal. E aí, Raimundos ouvia forró, ouvia música brega, né? E aí põe guitarra. Era um hardcore, como que eles se autodominavam? Era tipo um baiãocore, alguma coisa assim. Era um forrocore. Isso foi maravilhoso, assim. Porque a gente voltou voltou não, né? Mas você começa a prestar atenção e aceitar e valorizar sonoridades brasileiras, né? Dentro dessa galera mais rock and roll, o Rapa veio também com tudo. Eu achava o som do Rapa super diferente também. Né? Foi bastante 94 em diante pra cena brasileira, foi foda demais. Né? Eu tinha essas influências, assim, né? Tanto do cenário da música internacional quanto E eu via a relação, né? Sim. Entre essas coisas, assim. Você pegar. O Chico Science pra mim é uma grande referência, assim, é uma das minhas maiores. Assim. Até porque esse meu trabalho de arte e educação, ele tá dentro e envolvido diretamente com o maracatu, né? Com grupos de maracatu. Então, toquei na banda Maracabeça aqui, que era uma... eu lembro. Eu fui percussionista e depois no fim da banda, assim, o vocalista saiu, eu mantive um tempo a banda como vocalista, e aí eu quis fazer esse projeto do Ganga, que eu entendi que era mais a minha cara mesmo, assim, era um momento da minha vida que eu tava precisando virar essa chave, porque o próprio nome da banda, Maracabeça, ele centralizava muito, e eu queria algo mais aberto. Tanto é que você pega meu disco, assim, você vai escutar um samba rock, um samba e muita rima de hip hop no meio, uma linguagem de jazz, porque eu tenho um power trio que é de jazz, né? E a felicidade de ter o Bocato no trombone, Doji Carvalho no saxofone. Então é uma galera da música instrumental e uma galera da música... Ele é de Tatuí. O Bocato, ele é de Sampa, mas ele é trombone, que ele é muito conhecido em Sampa, assim. Não, o trabalho dele eu conheço, de mas Tatuí, ele não tem uma formação... É que ele tocou com a Elis, ele já tem uma certa idade já, acho que ele deve ter uns 70 anos. Tocou com a Elis, tocou com o Roberto Carlos. Ele não deu aula, eu acho, não deu aula em Tatuí, porque eu lembro de uma época, acho que eu conheci Bocato através de uma galera de Tatuí, depois eu fui ter outros contatos, assim, produzindo um festival de música instrumental em São Paulo. Mas é um grande nome da música. Né? O Bocato, eu fiquei de cara, assim, de tipo... A gente foi... Esse trabalho que a gente gravou foi pelo projeto do PROAC, né? Que a gente escreveu para um PROAC, que é da Lei Aldir Blanc. Da Aldir Blanc, a gente já vai entrar nisso, calma. Aí, quando você descobre a sua sonoridade, que você tá lá no Maracabeça, já comprou seus instrumentos, tá oferecendo voz e violão aí pros bares, que é eu acho que é o que o bar mais contrata, né? Porque é o formato mais barato e menos trabalhoso para qualquer bar. Né? Quando uma caixa, um violão, o cara vai lá e resolve o som, do que comportar uma banda. Às vezes o bar não tem nem esse espaço, né?
Quando que você, saindo desse processo de banda, quando você descobre sua sonoridade e fala, não, tá, vou gravar esse trabalho, eu tenho material suficiente para gravar um trabalho solo. Você tinha gravado coisas na sua casa, sozinho, assim. Quando que vem essa necessidade de fazer esse trampo com a sua cara, assim, de se descobrir enquanto artista solo? É nesse processo todo de barzinho, né? A gente faz interpretações, né? Tem uma galera aqui que... Não é cover! E assim, a gente muda muito, a gente faz no nosso tom, a gente faz com a nossa musicalidade, né? E aí eu vi uma entrevista do Milton Nascimento, que ele dizia o quanto ele mudava umas músicas na época que ele tava nessa mesma fase que eu estava, né? E ele vai falando o quanto que ele mudava, que ele rearranjava música, né? Que ele mexia aqui e ali, né? Sem desestruturar, sem tirar a estrutura da música, sem mudar essa arquitetura musical, mas ele colocava o dele, assim, a forma dele interpretar. E que isso foi a virada de chave dele entender o compositor que ele era, né? E, tipo, foi falando essa minha facilidade de arranjar músicas que já existem para fazer as minhas músicas, né? E eu já tinha aquelas famosas músicas de gaveta, né? Que fica ali e você tem... Tá ali naquele caderninho. Alguém às vezes chama, tem umas músicas? Tem. Daí você vai ali na gavetinha e canta algumas e mostra algumas e tal. Tinha música sua rodando sem você na sua vida, assim? Tipo... Tinha uns amigos, assim, que tocavam, músicas emprestadas. Que eu até achava, assim, porque eu nunca descartei música nenhuma, assim. Tipo, ela não faz mais parte do momento que eu tô vivendo, que nem você falou, né? Às vezes você escreve algo há muitos anos atrás, você vê aquilo, mas aquilo ainda tá ali, né? E aquilo ainda faz sentido, né, para as pessoas, né? Porque música é isso, você escuta e às vezes você nem entende exatamente o que o compositor tava sentindo ou querendo dizer, mas você vai adaptando pra tua realidade, pra tua vida. Porque depois que você solta a música pro mundo, ela não é mais tua, né? Ela é de quem ouve, né? Eu acho que o sentimento de quem ouve, né? Esse é o grande barato né, de você fazer música e botar no mundo. Então tinha uma galera, o Adriano, né, Gambini, que também fiz algumas músicas juntos, assim, tipo, a galera vai pegando. Vem uns amigos aqui também do Clarena, o Gustavo. Eu sou guitarrista dessa banda e também a gente tem algumas coisas juntos, assim. Por onde anda Gustavo, aliás? Gustavo tá morando no litoral. Virou praieiro. Virou praieiro. Que maravilha. Mas estamos aí também com esse projeto do Clarena, que é um projeto que... É lindo. É uma das poucas bandas que eu consegui manter ainda um trabalho junto por conta desse trabalho do Ganga, né? Então, tipo, ele veio me cobrando... Eu tive que parar com algumas coisas. Eu sempre fui músico de várias bandas, assim. Várias gigs. Foi aí que eu fui entendendo esse lance profissional, que foi virando a chavinha. Foi nos barzinhos e também eu fui entendendo que eu poderia tocar em algumas bandas, como guitarrista. E como às vezes tocando outros instrumentos. No Clarena mesmo, eu toco cavaco, viola e guitarra. Mas no show livre eu gravei tocando baixo. Então, tipo, eles falam que eu sou o coringa deles, assim. Músico, é o sideman pra todas as bandas, é o sub de todos os músicos. Vou precisar mandar um sub hoje, tem que ser o Ganga. E eu gosto muito, assim, disso, porque eu tenho uma liberdade com eles que em outros projetos, assim, eu não tinha tanto. Então, acho que é uma relação muito boa, assim, que saudável a gente tem também. Pra tua carreira, né? Eu gosto muito. Você falou que daí tem aquelas musiquinhas da gaveta. A Aldir Blanc começou, foi em 2020, a primeira rodada. Teve 2020 e 2021, né? 2 rodadas de Aldir. Você foi premiado na Aldir Blanc. Sim. Porque você falou do PROAC, né? Que fez uma gravação do PROAC. Como que começa essa curadoria para gravar o teu som? Quais são as folhinhas que você tirou do caderno de letras? O que você queria contar de você pra galera? Então, a gente tinha um projeto na Faculdade Cantareira, ali no Belém, em São Paulo, né? Aí, nesse contexto de pandemia, o guitarrista da minha banda, ele é de Minas. E daí, no contexto de pandemia, universitário, daí ele concluiu o curso, né? Fechou o curso. E eu falei, bora trabalhar agora, né? A gente se conheceu no trem, porque eu toquei muito em trem, passei muito chapéu, praças de São Paulo, Avenida Paulista.
tem esse trajeto também de arte de rua. Arte de rua. E eu conheci ele num trem pra ir pra Itaquera no show do Gilberto Gil. No show da Refazenda do Gilberto Gil. Conheci ele na fila do busão, assim. Que legal. E dali nasceu a banda. Ele falou, cara, você é um compositor, você tem Com bênção música. de Gilberto Gil, entendeu? Com bênção de Gilberto Gil. Maravilhoso. Aí falou, eu estudo numa faculdade e tal, bora lá. Eu comecei a frequentar essa faculdade e aí trabalhar com eles lá dentro, ensaiar e criar as músicas. E daí foi uma coisa de encontro mesmo, assim. Acho que ele me viu ali tocando com a galera e, tipo, ele falou, cara, ele tava já a fim de encontrar um cancioneiro, né, um compositor. E ele falou assim, esse é o cara, né? E dali a gente foi construindo isso. Daí veio a pandemia e ele teve que voltar para Minas. Né? Porque, tipo, aí secou, não tinha trabalho, não tinha bares, né? Foi a primeira atividade a ser impactada, foi a atividade artística. Ele falou, nunca imaginei que eu ia ter que voltar, assim, né? Tipo, né? E pra ele pegou muito, né? Voltar. E falei, mano, é isso, né? E a gente foi trabalhando à distância, pelo WhatsApp e tal. Eu ia mandando, ele mandava umas melodias, eu mandava letras, mandava músicas, às vezes uma ideia inicial, porque às vezes você tem uma ideia inicial de uma música e tal, e daí dá uma travada, assim, você compartilha com alguém e aí... Que traz uma nova ideia ali pra... E aí você consegue fechar e tal, e a gente foi, né, nesse trabalho. Aí, não sei se você se lembra, as bandas começaram a fazer aqueles trabalhos que cada um gravava na sua casa. Lembro. Unia e fazia um vídeo só. Que era um desafio, assim, enorme, né? Tipo, a gente foi aprendendo no processo. E daí o batera de São Paulo, o baixista de São Paulo, ele de Minas, eu aqui de Jundiaí, cada um gravava a sua parte, e só músicas autorais. E a gente foi soltando assim, né? Os arranjos de quem? De coletivo? Você levava a letra? Arranjo coletivo. Eu fazia a letra e a música, né? Sim. Eu fazia Você levava com uma guia? Já mandava a guia da letra e da música, daí a galera ia compondo, né? Ia trazendo baixo, trazendo... Daí a gente ia se conversando, grava de novo, só que dá uma parada ali pra gente fazer tal coisa, pra ir pra o baixo e tal. E a cara, gente isso sentar junto. Cara, e foi um exercício, assim, maravilhoso, assim, né? Daí, tipo, a gente foi compondo dessa forma e foi soltando esses vídeos e tal, e foi rolando, tendo uma repercussão legal. E aí abriu o edital, e a gente já escreveu, já foi fazendo tudo à distância, os projetos, e cada um somando. Mais eu e esse guitarrista que chama Tyron Lima, né? E daí que hoje ele é produtor também desse projeto. E daí, tipo, a gente foi criando, assim, junto, tanto as músicas quanto os projetos. Os repertórios e os projetos todos, E eu sempre fui muito tranquilo, assim, eu sempre fui o cara mais da paz, assim, tipo, mais... A pessoa pega um táxi, vai pra Santa Efigênia e vai comprar instrumento e é uma pessoa super tranquila. Super, super sossegada. Aí nessa, tipo, ele, Chico, agora você tem que, mano, entregar umas 15 músicas. Caramba. Vou pôr no projeto e tal. Daí eu já fui pras gavetas, aí eu peguei todas as minhas músicas, eu olhei e falei assim... É uma puta oportunidade. Eu falei, eu não quero gravar isso aqui agora, eu quero fazer tudo do zero. Coisa louca E eu escrevi todas, uma por uma, e fui mandando. Você começou do zero, todas as letras. E depois eu fui falando pra ele, não, cara, essas músicas eu tô fazendo agora, que eu não falei antes pra você não ter uma... Não pirar, que eu vou tirar 15 músicas daqui. Ele nesse lugar de produtor, ele já ele tava tipo assim, eu falei, não vou contar pro cara que eu tô escrevendo ele vai tudo, eu falei, eu vou na minha paz também, e tipo, e deu muito certo, assim. Vocês gravaram 15? E fez muito mais sentido. Daí, infelizmente, saiu algumas por conta de tempo, né? Então não coube assim todas, né? Mas a gente tá fazendo esse agora pra soltar tipo single, assim, né? Porque é caro gravar, né? Vamos combinar que não é fácil, porque não é só gravar, é mixar, masterizar. Sim. Depois tem todo um trabalho de subir nas plataformas. Sim. É uma linha ali do tempo pra você executar, um cronograma pra você executar, que ele não é só sentar no estúdio e gravar, né? Sim. São várias etapas. Quantas vocês conseguiram gravar nesse primeiro momento? Foi 11. E a gente gravou... Porra, achei que você ia falar, deu tempo de gravar 5. Vocês conseguiram gravar 11 ainda, um disco cheio. Na verdade, acho que era pra ter umas 17, assim. E daí, disco tipo, era pra ter umas 16, 17, assim. A gente tava discutindo em tirar
ou manter 2 músicas no máximo. Aí acabou saindo bastante até, né? Sim, 11. E daí, é um disco cheio, cara. É um disco inteirão. Na minha época eu chamava disco lado A e lado B ali. E daí, e se for ver, assim, se você observar, ele é meio que um disco duplo mesmo, né? Que a gente gravou num formato ao vivo, mas ele tem uma parada mais old school, assim, mais samba, um pouco mais bem pro MPB mesmo, e uma parte mais com jazz, com swing e com as rimas, né? Então ele tem esses dois... Esses 2 passeios musicais, assim. E aí a gente conseguiu fazer um enredo legal de ir mesclando isso, assim. De costurar, porque não é fácil você tem que ter muito talento e muito alinhamento sonoro para no mesmo disco você ser tão diverso musicalmente, né? Os artistas que fazem isso fazem com maestria, né? Essa construção de a próxima faixa não ser uma continuação da faixa anterior, né? Sim. De compor um único trabalho, mas ter esses momentos que quem tá escutando não vai falar, opa, peraí, mudou tudo, né? Eu tive... e daí meu primeiro contato também com produção, assim, né? Tipo... produtores falando, sua música de trabalho vai ser tal. E como bateu isso pra você? Eita, não vai mandar em mim, não! Minha música de trabalho era essa aqui, cara. Tipo, e aí foi, mas daí deu certo, a gente acertou. Eu tenho uma música que chama Mete o Pé, né? Que no refrão eu meio que me apresento, né? E aí tá bem dentro desse contexto de primeiro disco, né? Que eu falo, meu vulgo ganga, trago meus ancestrais, no tambor, no canto, em quice, orixás. E eu vou dizendo que é uma apresentação, é como se eu estivesse abrindo os trabalhos. Literalmente abrindo os trabalhos mesmo. E a música a música que mais pegou, na minha opinião, não é a música de trabalho que é essa e nem a que foi escolhida pelo produtor na época. Olha o mundo foi uma provando, outra música. O universo provando, gente. Que é um sambinha tranquilo, assim, não é aquela música que sabe que chega, assim. É um sambinha tranquilo, mas com uma letra, porém, uma letra um tanto pesada, porque eu cito uma situação e ela chama Mãe dos Outros, né? Que eu meio que eu narro o enredo de tudo que acontece durante uma abordagem policial e no fim da música eu meio que eu digo o que se passa no coração de uma mãe, né? Que tá dentro de casa e o filho tá na rua, então tá naquele contexto, a mãe aquela coisa do pressentimento, a mãe que para e tá acontecendo alguma coisa, sabe? Alguma coisa acontecendo com meu filho. E de fato tá, sabe? Então ela é uma música que ela passeia por ela é uma história, assim, né? Ela vem numa pegada bem Aldir Blanc, João Bosco, sabe? Aquela coisa de você contar uma história. E tem um refrão, mas tipo, ela não se repete, né? Essa música é a que tem um vídeo seu com um outro compositor, um outro vocalista cantando essa música, é esse som? Não, essa é só eu mesmo, voz e violão. E eu tenho também ela com arranjo de banda completo, que daí o Bocato faz um ótimo trabalho, o Dodi Carvalho faz um arranjo de metais também maravilhoso. O Dodi Carvalho é um artista aqui de Jundiaí que eu tenho que dizer... Exaltar. Pô, é um cara uma pessoa muito bonita e é uma grande artista profissionalmente, quanto pessoa também. Né, que é uma coisa que é de se admirar, né, no ramo artístico, porque ele é tão grande e tão assim rico ele é um cara assim da gente, é um cara muito humilde, é um cara que ele entende a grandeza dele, mas ele não deixa de ser a pessoa linda que ele é. Isso é sabedoria, né? Essa sabedoria e simplesmente é um cara que eu tive a oportunidade, ele é de Jundiaí, mas eu tive a oportunidade de conhecer ele lá em Tatuí. Eu conheci ele em Tatuí e tipo, pô, cara de Jundiaí, depois a gente tava tocando junto. Eu fui pra Tatuí na casa de um amigo que era o Rafael Amarante, que é daqui de Jundiaí também, um guitarrista muito bom, assim, genial também. Que também, cara, assim, dispensa comentários. Nessa mesma linha do Dô. E daí eu conheci o Dô, a gente fez um som junto e depois de anos eu falei, meu, eu vou chamar esse cara pra fazer os arranjos dos metais, né? Que eu sempre fui muito fã dele, assim, e ele fez um trabalho maravilhoso. E o Bocato, ele veio depois, caiu de paraquedas. Quando que surge o Bocato na tua vida, assim, pra gravar o
o seu som? Então, a gente tava gravando no estúdio lá de São Paulo, né? O estúdio do Jeff, né? E daí o Bocato já tinha uma amizade com esse Jeff, ele falou, cara, vai mandando pra mim um menino novo. Que ele é já um senhor, né? Eu quero ver o que tá rolando, né? E se tiver algo interessante, eu vou querer participar. E eu, assim, sem saber muito de nada, né? Aí a gente aparece, começa a gravar e começa a ensaiar no estúdio. A gente fez uma gravação pro Sesc Jundiaí aqui. É os Sons da Terra, né? Isso. A gente fez essa gravação, que foi dessa música Mete o Pé. E aí foi a primeira música que o Dô fez o arranjo. Aí, pelo que eu soube do Jeff, o Bocato vê esse trabalho e falou assim, eu quero fazer com os meninos e tal. Nossa, tirou aqui, ó, vocês, eu falei, escolhidos. caramba, meu. Aí eu falei, cara, eu não acreditei muito quando eu vi o cara no estúdio, assim, eu falei, nossa, que massa, né? Vocês estão no estúdio, é uma pegadinha, né? Cadê a câmera? Não, porque no ramo artístico lá, vamos fazer, vamos, né? Passa lá, não dá endereço. Eu falei, pô, meu, assim, e o cara foi e não era pra ele gravar o disco, era só pra ele fazer uma coisa mais pontual, assim, uma participação. Aí no fim ele faz todas as músicas, ele fica o tempo inteiro no palco. Tipo, era aquele cara pra aparecer, fazer uma participação. E sair. E sair, né? E de repente ele faz ele não todas se retira, as músicas fica lá. E grava o Show Livre com a gente, faz essa gravação do álbum ao vivo. Cara, o Show Livre eu acho um projeto muito, muito, muito foda, assim, eu queria colar e copiar, brinquei isso lá no Sensorial Lab, vamos fazer um Show Livre aqui em Jundiaí pra gravar as bandas e tal, porque eu acho muito importante esse trabalho das bandas poderem ser registradas no estúdio, em áudio, vídeo, né, também tem as entrevistas com o Clemente, eu não sei se todos têm entrevista com o Clemente, enfim... Mas eu acho um trabalho super importante para as bandas terem material bom, material, conteúdo mesmo nas redes, né? Eu acho que é um investimento que super vale a pena, assim, o Show Livre, porque tem várias bandas que eu conheci por lá, porque, enfim, assino o canal e tal, mas eu acho super importante para as bandas que estão gravando, principalmente as que estão gravando seu primeiro disco, ter um material bonito, assim, para apresentar, profissional. Eu acho muito, muito foda, assim. Bastante. Aqui do estado de São Paulo, quase todos passam por ali, né? Você vê Criolo, Rael, Emicida, toda essa galera mais do rap que também é uma referência para mim, assim. Dessa nova geração, e assim. E do rock and roll também, assim, né? Galera de várias, do punk, muitas bandas passam ali. Do punk não, né? Do hardcore. Do hardcore. Do hardcore. É uma galera que... E aí já vira uma referência por você ver bandas que você gosta e tal. Sim, e de você, naquele momento você tá no mesmo line, né? Você tá no mesmo line de bandas que você admirou a tua vida inteira, ou de bandas que estão começando ali, não tem essa distinção, né? Quem tá aqui no programa? Mas eu falar pra você que eu acho sua cara ia ser maravilhoso pra cultura da cidade se você fizesse uma coisa Patrocinem aqui, uma coisa mesmo que fosse acústica mesmo, não precisa ser uma banda, mas tipo receber uns músicos tocando assim. Nossa, eu super queria. Não tem aqui, né? Não tem, não tem. É uma coisa que, pô, Eu queria, quem sabe, francamente, olha, você que quer patrocinar o Francamente, que agora eu patrocino o meu próprio bolso, mas se você quiser, tiver aí do outro lado, quiser esse projeto, eu faço questão de fazer, tipo, é uma boa, o Cultura Livre, né, que rola entrevista e rola som, ou a época do Luau MTV, aquela onda, né, que as bandas estão tocando e tem um papo e tal, eu me amarro nesse formato. Uma cidade dessa artisticamente, assim, né, porque... Assim, você olha pra Jundiaí, é muita coisa que tem aqui, cara. E muita diversidade cultural, muita diversidade musical. Muita gente boa mesmo, assim, né, cara? Pouca gente sabe, inclusive as pessoas que saíram daqui estão, né? Paulo Calazans, Pete, nossa, tem uma galera muito boa, né? Sim. Produtores, né? Você falou
eu falei que o Fernando Gambini vai vir gravar, que é um puta produtor, o Ricardo Sec tem estúdio, tem tantos produtores aqui nessa cidade, tanto técnico de som fudido, que já gravou, tipo, gente gigante, né? E estão aqui na cidade, e eu acho que a gente deveria exaltar essas pessoas, né? Porque como você disse, falou assim, puta, infelizmente eu toco mais em São Paulo do que aqui. E de fato, né? Às vezes as pessoas de fora veem mais valor, tipo, Calazans mesmo, né? De estar mais tempo fora do que aqui na cidade mesmo, né? Tocando, fazendo som. Tem o Claudinei Duran também, que é das antigas. Nossa, o Claudinei, ele é meu parceiro de música. A gente tem um grupo de choro e samba junto. Eu faço cavaquinho, ele toca o violão de sete. É que meu demais, professor, né? Meu professor pai e amigo, né? Que tipo, ele é uma figuraça, cara. Completamente e apaixonado um puta por esse músico, homem, né? É um cara que ele não tá no planeta Terra. É um cara que ele vive num universo... E ele é de uma alegria, de né? arte. Por isso, porque ele não tá no planeta Terra, então dá pra ele ser feliz, entendeu? O Claudinei, meu Deus do céu, é surreal aquele cara. Ele é surreal. Ele é um grande parceiro do Bocato também. Sim. Depois, quando ele viu, ele falou, pô, você grava com o Bocatinho e tal. E ele trouxe o Bocato pra cá pra fazer umas paradas aqui em Jundiaí. Bem legais, assim. E é legal essa questão que a música traz, que é essa questão geracional mesmo, né? Desses encontros de gerações e que a música, sobretudo a música, é o elo de ligação, né? Entre várias gerações aí. Você lança seu trabalho, grava o Show Livre. E aí? Qual foi a expectativa desse trabalho na rua? O que você teve de retorno? Esqueci de falar que ele toca a máquina de escrever. Ele é músico também de máquina de escrever, que eu vi esse momento na sua vida. Mas o disco na rua, as músicas colocadas, o que você sentiu de feedback? Eu não vou nem falar de retorno financeiro, porque para você vai lá no Spotify, você vai lá e curte os sons, tá? O músico demora, gente. 1 milhão de player para começar a ganhar centavos, né? Então, assim, YouTube e Spotify não são fonte de renda para o artista. O show ainda é o lugar de viabilizar o artista. Você tem que fazer... tem que fazer muita coisa até você chegar, né? Sim. A começar a ter uma ser remunerado pelas redes sociais, sim. né? Mas as redes sociais, elas são... eu tenho me descobrido, assim, né? Me redescobrido em rede social, assim, ainda. Eu tenho umas dificuldades com esse processo de trabalho, mas acho que a tendência é melhorando cada vez mais. Não adianta, né, cara? Porque rede social, querendo ou não, ela é uma vitrine, né? Sim, pro teu trabalho. Eu falo muito isso pros artistas, assim, de deixar sempre um releasinho na mão, atualizado, tipo um currículo, né? E ter a rede social em dia, assim, sabe? Independente de quantos seguidores você tenha, independentemente de qualquer coisa... Manter ali a fotinho pra galera descobrir quem é você e os links pros seus trabalhos, eu acho fundamental, que é o que a gente tem hoje, né? É o que a gente tem hoje mais acessível, né, pra comunicação. O que foi legal desse resultado, assim, de projeto que passou pelo Show Livre também, que a gente finalizou lá, as parcerias que pintaram, assim. Então agora eu tô num processo de estúdio, de fazer... eu estou numa necessidade mesmo de fazer músicas novas, de fazer uma coisa, assim, algo dentro de mim pedindo, cara, canta isso, sabe? Tipo, e sair rodar com esse show, a gente tá com uns projetos com o Sesc agora. Perfeito. De começar a levar esse show pro Sesc e trazendo, assim, aos poucos esse lançamento, assim, né? E tá pensando em lançar pelo menos uma música, assim, por mês, mas aí eu tô querendo priorizar as parcerias. Você falou de parceiros de composição, né? E tem os parceiros, os músicos que gravitacionam ali em volta do seu projeto, os gangas, né? Eu vi também que uma vez você tocou com o Siqueira, né? O saudoso Nossa, Siqueira. O Siqueira querido, assim. O Siqueira é um grande irmão, assim. Ele é uma das pessoas mais importantes, assim, nesse processo todo da minha carreira, assim, sem dúvida. Muita coisa tem muita música nossa parada que tava pra lançar, que tá numa pré-produção, né? E infelizmente a gente não conseguiu, mas a gente tá articulando com alguns amigos, alguns músicos de lançar, assim, esses trabalhos que infelizmente... é um puta guitarrista talentoso, um puta músico, compositor maravilhoso. fudido, assim. Nossa, ele
um dos maiores parceiros mesmo aqui da cidade que eu tive de compositor mesmo, de fazer letra, letrista, assim, né? Que ele tinha essa onda também do teatro, de ser ator, né? Sim. E ele é um cara, tipo, assim, não é desse mundo também, né? Não é desse mundo. Não é desse mundo. Não é desse mundo também. Mas deixou bastante coisa pra gente, assim, em termos de música, né? De tudo, né? Uma leveza que ele tinha, uma tranquilidade ali. Uma pessoa... Faz falta, né? Uma pessoa, por mais Thiago Siqueira na nossa vida, né? Tanta gente... Faz muita falta. Faz muita falta. Viu? Vamos dar uma pulada aqui só pra gente, né, engolir. Mas é muito bom, pra mim é uma homenagem, né? Claro. Falar dele é sempre uma homenagem. Sim. Então, pra mim é muito importante eu estar aqui e ele faz parte disso. Ele faz muito parte disso. Então, não tem como não falar dele. Não tem como não falar. Viu? Me conta, essa parte sua de arte educador, quando surge na sua vida? Assim, quando você se vê... como um professor mesmo de arte, né? Porque uma coisa é uma carreira como músico, se descobrir enquanto artista, que é uma jornada, né? E aí você, enquanto arte educador, são outras jornadas, são jornadas de muitas vidas, né? Que se misturam ali. Quando isso chega para você? Para mim, é muito difícil separar, assim, né? Eu entendo a minha carreira, né, como compositor, né? No projeto Ganga, mas... não tem como separar a arte para mim é algo que veio tão natural para mim, então acho que ela tem que ir também naturalmente para as pessoas, e na verdade é isso que eu vou trabalhando nesses cursos que eu faço, nessas oficinas, né, em qualquer espaço que eu esteja trabalhando. É isso, o que vocês estão aprendendo aqui é para ensinar também, porque é cultura popular. Eu sou dessa parada do maracatu, né? E o maracatu é isso, é uma cultura que é nossa, é patrimônio nosso, né? Sim. Então ela está enraizada em Pernambuco, os mestres são de Pernambuco, né? Eu sou um arte educador. Eu gosto de pontuar muito bem isso também, porque às vezes isso se mistura, não é como capoeira que você se gradua e se torna um mestre, né? Sim. Os mestres de maracatu, ele tem uma relação com a religiosidade dos terreiros de maracatu e tudo mais, né? Isso são coisas... A nação que eu sou filho de nação, né? Eu sou um arte educador e eu trabalho a nação de Estrela Brilhante. Ela é uma nação que está há 300 e poucos anos dentro de uma só família, né? Isso, assim, um documento que acharam de um padre que passou naquela região e documentou isso, estou vendo aqui e tal. Então, tem muito mais tempo do que isso. Eu não sabia que a relação aí, olha, gente, entrevistando e aprendendo, eu não sabia que o maracatu tinha essa... Óbvio, você reconhece a ancestralidade na arte, né? As ligações ali... ancestrais, mas eu não sabia que tinha essa questão de... Como você falou agora? Tipo, o apito do mestre, ele é passado, né, de pai para filho, de mãe para filha, assim, né? Não sabia que tinha esse espaço no maracatu, assim. Tá tudo ali dentro, assim, né? E geralmente é dentro de uma família só. É importante até acrescentar a Estrela Brilhante de Igaraçu, né? Porque tem algumas outras nações que ela não conseguiu se manter assim dentro de uma família. Né? Foi essa palavra que você usou que eu queria recuperar aqui no HD. Sim. Não sabia que o maracatu ele estava nesse contexto assim de ter as nações. Sim, né? Que daí são esses povos africanos, né? Bantu, Jeje, Nagô, angolanos e por aí vai, e cada um vai tendo uma sonoridade mais específica, assim, né? E aí você vai tendo essas nações que elas vão trabalhando cada uma a sua musicalidade, tudo dentro de um maracatu, né? Mas tipo, é que nem o samba, você tem um partido alto, você tem o samba de roda. São os sotaques dentro da musicalidade, né? Exatamente. Porque uma coisa que foi apagada aí na educação brasileira, e eu tenho contato com muita gente que não percebe quando fala,
é que a África é um continente cheio de Uhum, países, né? sim. A gente, na escola, a gente não é educado assim, com essa clareza, né? Exatamente. É como se fosse a África fosse um grande país, como o Brasil, né? Uhum. Que é um grande país e tem os seus estados. A gente não é educado a entender que a África também é multicultural, Sim. né? Na língua, na cultura, na política, na religião, né? E as pessoas também esquecem que agora tá o pessoal, né, tentando embranquecer o Egito aí desde não sei quando, né? Que Egito fica ali em África, né? Aí a galera acha que Cleópatra é o quê? Elizabeth Taylor, né? A galera dá uma pirada nisso, né? Mas é importante, nossa, aqui ó, vivendo e aprendendo, né? Saber dessas nações e dessa diversidade dentro do maracatu, assim. E essa galera também, o David Lito, que era vocalista do Maracabeça, né? A gente vai junto aprender em São Paulo, num projeto que chama Bloco de Pedra, perto da Vila Madalena ali. E dali a gente vai aprendendo e vai conhecendo esses mestres que vêm de Pernambuco. Uhum. E daí abre um edital também aqui, que na época era SEMADES, que é assistência social, né? Que é a básica aqui. Né? Agora eu tô na área da saúde, que é alta complexidade. Mas, tipo, naquela época abriu esse edital e a gente apresenta esse projeto de arte e educação de Maracatu. E aí a gente monta esse grupo de Maracatu Jundiaí. E tinha também um grupo que eu fazia parte, que era o Tambores de Inquis. Eu lembro. Aí tornam-se 2 grupos, né? Eu já vi no Politeama, tocaram no Politeama, né? Eu vi um show lá. Um grande professor, o Kleber Moura, o Passarinho também, que é um grande professor de capoeira também. Não sei como que tá o contexto mais desses 2 grupos, mas eu fico feliz de ter passado por essa história e ter contribuído. E isso está enraizado na nossa cidade ainda até hoje. E hoje eu tenho esse projeto que é o Erê Menina, né? Que é para brincar um pouco com isso, né? Com essa linguagem do Yorubá, da língua que o menina, né? Ele não é uma coisa que vem dessa língua, né? De matriz africana mesmo, assim, né? Do Yorubá e tal. E pouca gente sabe disso, né? Você vai pro sul é guri, guria, né? Você vai pro Portugal é putinho, putinha. Putinho e putinha. E aqui... Piá, né? Piá, né? E o menina e o menino, ele vem do Irubá, né? E o erê, que é do tupi, né? Então é uma forma de juntar essas duas, Erê, né? menina. E daí é um projeto só para adolescentes e crianças, assim. Adolescentes e crianças em situação de vulnerabilidade social, é isso? E qual que é a troca que vocês fazem nesse lugar? Eu ia falar o que você ensina, mas é mais sobre uma troca, né? Porque é desafiador trabalhar com jovens de um modo geral, né? Como que você alcança essa galera, assim, nesse diálogo? Aí a arte, ela faz por si própria, né? A arte, ela é que nem eu digo sempre, é uma coisa que começa numa brincadeira mesmo e se mantém até, porque a gente costuma dizer brincar o maracatu, né? Ele é uma coisa cultural, né? Que nem uma festa junina, a gente vai brincar, a gente vai se divertir, são coisas da nossa cultura, né? E quando você não tira isso de vista e quando isso é realmente respeitado e mantido, é muito natural. Então as coisas elas vão às vezes a criança ela tá ali, ela fica, mas aos pouquinhos ela vai indo. E o maracatu ele tem o corpo de dança, ele tem o corpo dos instrumentos, ele tem a corte, né? E tem várias representações, assim. Então você pega várias artes e consegue trabalhar dentro daquilo, né? Aí você tem a confecção das roupas, você tem o trabalho com os instrumentos, que os instrumentos são artesanais, né? São instrumentos com pele de cabra, com madeira e amarração com corda. Então é um trabalho completamente artesanal. Bem artesanal. Então é assim como o samba também, né? No carnaval você pega as escolas de samba, tem todo um trabalho, né? De decoração, de carro alegórico. Sim, então você sim. não é... O samba ele é uma coisa. E as alas têm uma representação. Cada ala, né, tem uma representação ali dentro da história. E o samba é só um elemento. Assim como o rap é só um elemento dentro do hip hop. O samba, né, é só Por isso que vira assim uma escola de samba, né? O maracatu, eu acho que ele ainda tá nesse... Depois que Chico Sainz põe essa lupa, né? Sim. E o maracatu diziam que tava meio que apagando, morrendo, e o Chico Sainz ele vai com o Mangue Beat, com o movimento, ele põe uma lupa
mundial, assim, ele foi um porta-voz, assim, porque tem o trabalho que é incrível. Na época teve o Fred 04, né? O Chico e Mestre Ambrósio, né? Mestre Ambrósio que tá aí até hoje fazendo essa representação, não só do maracatu, mas também, né? Dentro das... Grande amigo, o Éder Rocha, também um grande professor meu. Fui estudar esse processo de virar arte educador. O Éder Rocha do Mestre Ambrósio ele esteve aqui. Tá muito presente. Ele veio aqui. Veio. Eu não vi, cara. Tá, eu vou procurar. Vai procurar que veio aqui. A gente ficou Deus papeando horas aqui. Ele é um grande professor, assim. E ele tem agora esse trabalho do Ponto BR, que também tem outros mestres que eu também tive a felicidade de trabalhar, né? Mestre Walter, que é do Estrela Brilhante. E, pô, é uma galera... Esses são os meus professores e esses, pra mim, são os grandes mestres que vêm mesmo de lá, né? Que traz isso pra gente e a gente com muito respeito, com muito, né? Com muito amor, humildade, e amor. Sabendo o nosso lugar, a gente repassa isso pra galera, assim, né? Então eu nunca canso de dizer, a gente é arte educador, a gente não é mestre de maracatu. Os mestres estão lá, quer conhecer... Eles estão lá, estão vivos, aproveitem para... E esse apito vai passando de geração em geração, porque essa é a história, né, do maracatu, que no samba eu acredito que até tenha sido também, mas ele vai se perdendo depois que vira algo mais turístico, que assim, que vira uma competição, que tudo daí vai... tudo ao capitalismo pertence, né? Então o samba, na verdade, que era proibido até história recente do país, né? Porque tem a questão racial também, né? Eu acho que uma das questões a ser superadas dentro da cultura, e eu acho que agora tá na vez do funk, é você deixar como uma subcultura determinado movimento, em especial quando os movimentos vêm do povo preto. Sim. Né? O samba era uma coisa marginalizada, maracatu, agora o funk, não, porque o funk é coisa de preto, de favelado. Glamorizando. Há uma criminalização em cima. Então parece que esse discurso, né? O que é cultura, o que é mais cultura. Então a música clássica é mais cultura do que funk. E a gente reproduz, você pode não gostar de funk, mas você não achar que aquilo, negar que é uma cultura, é uma ignorância sem tamanho, né? Porque é o que aquela galera tá produzindo, tá dizendo, mas, de novo, ao capitalismo tudo pertence. E a gente sofre muito com essa questão mesmo de apropriação, assim, você tem a música, o axé, a música baiana, como uma grande referência disso, assim. E foi uma discussão que eu tive com a galera do Mestre Ambrósio aqui, né? Porque a grande porta-voz do Axé Bahia foi uma mulher branca. Sim. Que poderia ter sido Margarete Menezes, que inclusive hoje é nossa ministra, e estava ali, né, com os trabalhos sociais, a Margarete na época da Daniela Mercury, né? Ela estava em evidência, em especial na Bahia ali com o axé, mas quem vai para televisão, quem ganha espaço midiático é uma mulher branca que não representa tudo que estava acontecendo na Bahia, né? É por aí, né? Isso é bem decorrente, assim, né? Infelizmente, assim. Eu tenho muitas letras que inclusive falam sobre isso. Precisava dizer. Viu? Aonde a gente escuta seu trabalho, onde as pessoas te procuram, como contrata show, que momento você tá? Você tá fazendo show, quero fazer show, então contratem. E paguem artistas, gente, paguem cachê pros artistas. Para com essa história de vem tocar aqui pra divulgar seu som. Né? Porque isso acontece, né? Graças a Deus isso não existe mais. Não existe, a gente decretou aqui não que consegue, não rola, é impossível, né? É impossível a gente se movimentar e ainda mais com uma estrutura dessa banda que... Olha, nem tem que contar aqui, mas são 3 metais, 2 percussionistas, um baterista, baixo, guitarra e eu, né? Então, tipo, e fora a equipe técnica, né? Fora a equipe do som, né? Não é equipe pra van, é equipe pra micro-ônibus já, gente. Vocês não estão entendendo que não dá pra ir em 2 carros só. É impossível, assim. Mas a gente tá, e agora estamos nessa pegada de alguns editais, né? De alguns projetos assim, e do Sesc também, que a gente já tá articulando. Pra rodar fazer essa turnê assim um pouco mais curta e depois já pensando em fazer com as músicas novas que estão sendo feitas no estúdio em parceria com alguns outros compositores. Inclusive queria mandar um salve pro Johnny Dredd, pra galera da Banana, pra uns amigos aí.
Acho que também estamos para convidar aí algumas pessoas, mas eu não vou dar spoiler. Ah, que ódio! Vai ter que voltar aqui depois com o disco na mão. O Glauber Mariano também tá junto, que é do Raízes o Raças. Do Raízes. A galera do Raízes são os grandes amigos. Eu lembro quando eu entrevistei o Pigo, né, pra Pigão. falar do 73/W. Eu Ah, do 73/W. Falei, é o Raízes, né? Ele... Não dava pra deixar os caras de fora, não sei o que. Falei, Pigo, me poupe, tá tentando me enganar. Ele também tinha um trabalho, né, individual ali, mas acabou que a galera que o Thiago era guitarrista, inclusive, né? O Siqueira. Sim, o Siqueira foi guitarrista do 73/W. projeto. E eu, Pigo, chamou todo mundo do Raízes, que é maravilhoso. Raízes também é um grande patrimônio aqui da cidade, né? Pois e a galera que, tipo, cara, sempre quis tocar junto, assim, e rolou, né? Grandes festas no rancho, abrindo Mato Seco, Ponto de Equilíbrio. Sim. Aquela época reggae da cidade. A gente falou bastante da época rock and roll, mas tem uma fase reggae. Reggae. Tinha Canela de Ema, Mutocos, eu lembro de um monte de banda, assim. Sim, Canela, da época. E a época de reggae, né? Que tinha os eventos da 105, que era o espaço rap. Qual que era do reggae? Do Mon Reggae. Do Mon Reggae, o Glauber era radialista. Sim. Agora tá pilotando avião, helicóptero. Agora tá nos helicópteros. Voou esse menino, não é? Pois é, o menino tá voando alto. Mas são cíclicos, né? Esses rolês. Agora tá rolando bastante show de reggae aqui. Sim. O pessoal do Mascavo veio aqui, estão tocando. Tem um bar aqui que a galera tá tocando, que na verdade. No Jump. Sabe de tudo, a minha baladeira aqui. Sabe de tudo. Eu sou velha, eu não saio de casa, eu só vejo na internet. A Ju é amiga de longa data. Dos rolês da ocupação do Howlis, né? Faz tempo. Faz tempo. E é isso. Dá seus arrobas pra galera te ver tocando Máquina de Escrever. Sim. O Ganga Oficial no Instagram. Ali tem os contatos também, né? Pra show, e meu e do Tyron pra contratar chamar. a banda. E eu tenho também a minha página pessoal, que é Tom Chico também, oficial. Que é onde eu divulgo Tom mais. Chico, gente? Tom Chico é do meu nome, Everton Francisco. O nome saiu aqui, o nome científico da pessoa saiu. O nome artístico é Ganga, né? A galera conhece mais como Ganga, mas Tom Chico é do... Então você tem um outro projeto... Aí, na verdade, o Tom Chico é uma página minha mais pessoal, mas ali eu divulgo, tipo, se eu tô num barzinho fazendo uma MPB e tal, porque daí eu não vou como Ganga, né, levando músicas autorais. Sim. Então, para poder... Que é o trabalho do dia a dia ali, pra manter as contas, né? E daí, tipo... Muito bem. E alguns trabalhos também, a galera que quiser seguir o Eremenina, projeto Eremenina, é muito importante. Esse é um dos mais, assim, que eu tenho um carinho. Do coração, assim. Que é a meninada lá que a gente... Que é a próxima geração, né? É a próxima... Já é a geração, né? Que o projeto Semente ali. Puta, que demais, que demais. Galera, Ganga Oficial, você vai encontrar. Inclusive tem o link pro show da Show Livre, né? Pro vídeo da Show Livre. Tem fotinho, aqui ele também coloca as datas de show, fez roda de samba no Santuário, foi ano passado? Acho que foi, né? Santuário é outro que fecha também, né? Sim, Meu Deus. sim. Outro dia eu tava conversando com os meninos aqui, foi bem no início da reabertura, né? Do pós-pandemia. E aí a gente tava falando o que vai sobrar de bares, a gente vai começar a descobrir o que vai sobrar. E aí o que me encheu o coração de esperança da mesma forma que fecharam, outros vão surgir. E é isso, né? A gente fica saudosista pelas coisas que se vão, mas também aguardando aí a gente é resistente, né? O jundiaense é um resistente, então a gente... Que bom que sempre a galera aí tá abrindo novos espaços. Que bom que existe esse espaço de conversa e que a gente pode falar abertamente. Esse espaço é nosso. É muito legal poder estar aqui e ver que é realmente francamente. Assim, você fala tranquilo, só sentar e conversar. Só sentar. Ele falou, como vai ser? Eu falei, é isso. Deixa estar. A gente vai conversando e o papo vai fluindo. E eu quero que você saiba que esse espaço agora também é teu. Quando você quiser vir falar só do projeto social, quando você quiser vir contar do disco novo, esse espaço aqui. É um prazer enorme. Agora é seu também. Francamente é pra isso, né? Ela falou, vamos gravar
sábado, pode ser, bora gravar sábado? Eu falei, que coisa boa, bora gravar sábado. Bora gravar sábado, agora que coisa deu boa, certo. tava muito afim mesmo. Meus amigos, né, passando por aqui, dando entrevista, eu sempre acompanhando. O do Mestre Ambrósio eu não vi, mas vou procurar. Vou te mandar o link, tá bem legal. A gente conseguiu bater esse papo, assim. Pai Sesc ajuda, né? Falo que o Sesc não é pai, é mãe, né? Que o Sesc ajuda também, francamente, a viabilizar várias entrevistas, né? Edgar Escandurra, Benegão, Mestre Ambrósio. Sim. Então tem uma galera que acho que eu só consigo trazer aqui por conta desse reforço do Sesc, né? Essas parcerias, Dessas parcerias. Que bom. E de fazer desse espaço um espaço cada vez mais para artista, né? Porque eu brinco que a galera não gosta de artista, gosta de gente famosa. E aqui a gente gosta de artista. Seja lançando o primeiro disco da vida, o primeiro single, seja já com uma jornada enorme, aí, uma carreira enorme. Esse espaço é para arte, cultura. Eu só tenho a agradecer. É muito bom conversar com você. Muito obrigada. Muita vontade, muito bom. Obrigado demais, obrigada demais. Muito obrigado, tamo junto. Gente, siga lá, Ganga Oficial no Instagram. Lá você vai ter os links, né, pro trabalho dele, para ouvir o som, para conhecer um pouquinho mais deste artista que está aqui na minha frente hoje. E é isso, para você que tá pelo Spotify, pelo YouTube, não se esqueça de compartilhar, de curtir, de deixar um comentário aqui embaixo, porque é isso, gente, a gente tem que o quê? Subverter o algoritmo e usar o sistema a nosso favor, né? Então, quanto mais você curtir, quanto mais você comentar, pode descurtir também, o algoritmo não faz diferença, a gente entrega mais vídeo e leva essas vozes que estão aqui, que não é a minha, é a voz de quem vem, para cada vez mais espaços, porque não existe espaço vazio. É isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.